tudo der certo. Boa tarde a todos. A gente está dando seguimento aqui ao nosso grupo de pesquisa. Eu fiquei responsável pela conversa de hoje, né? Vou tentar fazer uma aproximação entre alguns temas do direito de propriedade e o direito privado como um todo, e a gente vai trabalhar também algumas questões ligadas à filosofia política e teoria, né, do direito. Bom, eu escolhi 3 textos para a gente trabalhar, né? O primeiro texto que eu sugeri que vocês lessem foi um texto do Jeremy Waldron. Jeremy Waldron é professor de filosofia, acho que na NYU, não sei se ele está lecionando em outros lugares, e ele foi convidado em 2004 para escrever sobre a entrada, né, o tema propriedade na Stanford, que é uma enciclopédia digital. Se vocês entrarem hoje na plataforma, vocês vão ver que esse texto foi atualizado. Então, 2004 consta como sendo a primeira entrada, mas o texto sempre está passando por revisão e atualização. Então, esse texto do Waldron ele é interessante porque ele traz quase que uma genealogia, né? Ele aborda, vocês vão ver mais para frente, ele aborda o tema da propriedade sem esgotá-lo, mas dando praticamente todas as possibilidades. Então, para aquele aluno que está começando, você consegue ver várias entradas, né? Eles chamam de entradas, né? São passagens que dão, digamos assim, a possibilidade da gente analisar um tema. E eu considero que a relação entre o direito de propriedade e o direito privado é o que eu chamo de uma entrada, é uma possibilidade de análise, né? Mas o tema da propriedade em si é um tema muito mais amplo que apenas as questões de direito privado. Então, um dos meus interesses com esse grupo de pesquisa é avançar um pouco nessa linha, né, do direito privado propriamente dito. E aí eu vou propor uma correlação aqui para vocês na sequência. O segundo texto é um texto que me influenciou bastante no meu doutorado. Na verdade, é um livro, eu só tô sugerindo para vocês a leitura da primeira parte, né, que é uma pequena introdução, que fala sobre a teoria da propriedade, né? E aí a abordagem desse conteúdo do Gregory Alexander e do Eduardo Penhalver é uma abordagem de filosofia política, né? Aí aqui a gente tem uma outra pegada para a discussão, e se vocês tiveram a oportunidade de ler o Waldron, tem uma parte específica no texto do Waldron em que ele fala sobre esse, ainda que de maneira geral, ele fala sobre esse conteúdo que o Gregory Alexander e o Eduardo Penhalver vão aprofundar. E o terceiro texto, na verdade é um artigo, né? Ele é provocativo, ele é para mostrar para vocês a atualidade do tema e como você pode, digamos assim, abordar, né? Não necessariamente concordando com o artigo. Esse artigo aqui eu substituí pelo artigo que eu ia sugerir, que era o meu artigo, né? Mas eu acho que o meu artigo ele é muito conservador nesse aspecto do que eu encontrei na Lausanne. Eu gostei muito do texto da Lausanne porque ele é um texto provocativo e super atual, pega um evento, um fato que aconteceu recentemente, né? Esse artigo é de julho de 2020, e ele destrincha toda uma ideia que está ligada ao direito de propriedade. Por isso eu achei ele interessante. Então, vou avançar aqui mais um pouquinho, tá? A gente está trabalhando aqui na 4ª sessão, e aí, a partir de agora, eu vou entrar no conteúdo, digamos assim, da minha fala, né? Então, vou ter que começar com a parte meio dogmática. Então, o que eu vou passar para vocês aqui? Quando a gente analisa a propriedade no contexto do Código Civil, ou seja, trazendo para o direito privado, né? Tô falando aqui em termos de sistema jurídico, ordenamento jurídico brasileiro, a gente começa sempre falando que o Código Civil não definiu o conceito de propriedade, tá? O Código Civil tem, dentro das suas classificações, uma primeira parte em que ele fala sobre os bens públicos,
e ele classifica esses bens públicos justamente para fazer uma separação entre o que é bem público e o que é bem privado. E aí a questão da propriedade entra nessa parte específica que começa no artigo 1225 do Código Civil, ela entra na discussão dos bens privados, né? E aí eu tô nessa classificação, eu estou direcionando aqui especificamente o direito privado no Código Civil, na codificação, para os bens materiais, né? Então é uma categoria bem específica, tá? Então a propriedade aqui vem dentro de uma categoria de direito das coisas, cuja a sequência vai dar nos direitos reais, sendo a propriedade um exemplo de direito real. E aí, quando o Código Civil trata da propriedade ou dos direitos reais, desse gênero coisa, ele está falando dos bens móveis e dos bens imóveis, tá? O Waldron faz essa classificação para vocês, por isso que é importante a gente ter isso em mente. Então, se vocês forem provocados a escrever sobre um tema como o da propriedade, vocês vão ter que definir isso. Vocês vão ter que dizer de que tipo de propriedade vocês estão tratando, né? Então, eu tenho vários artigos que eu já li sobre o direito de propriedade fundamentado a partir do Código Civil, mas que não trata de bens móveis e bens imóveis. A gente pode, a partir do Código Civil, falar da propriedade literária, falar da propriedade intelectual. Mas, normalmente, nos ordenamentos, você encontra regramento próprio para isso. São leis especiais que vão tratar desse assunto, né? Então, estou seguindo aqui a linha de direito privado para fazer uma primeira classificação, que aí eu vou dizer para vocês o seguinte: como o Código Civil não define o que é a propriedade, né, o que você vai encontrar são algumas das suas características essenciais. E aí aqui a gente tem logo de cara a influência do direito romano, né? Então, é o uso, ius tendi, o gozo, ius fruendi, e a disposição, que aqui na tradução não está muito adequado por conta da aplicação que a gente dá hoje, né? Isso aqui para o código francês estaria perfeitamente adequado, né? A disposição aqui está sendo entendida como ius abutendi, ou seja, você usa, goza e você pode dispor até abusando desse direito de propriedade. Hoje, o abuso, pelas próprias regras do Código Civil, ele é proibido. Se vocês pegarem aqui, eu estou destacando o parágrafo 2º do artigo 1228, né, ele traz, numa linha que eu vou detalhar para vocês, ele traz um princípio, né, que a gente poderia traduzir aqui como sendo já um princípio da função social. Ele traz uma ideia de que são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade, né? Então, isso aqui nos aproxima muito do funcionalismo jurídico, né, como um dos conceitos que foi tratado nas aulas anteriores, nas falas anteriores, né? O parágrafo 1º também tem uma aproximação com a ideia de função social, quando ele estabelece que o direito de propriedade tem que ser exercido em consonância com as suas finalidades, tanto as econômicas quanto as sociais. Percebam que a função social está expressa no Código Civil em outros dispositivos, mas ela não está expressa nessa literalidade em relação à propriedade, tá? A gente tem a função social em outros artigos e a gente tem a função social em relação à propriedade na Constituição, né? E aí aqui eu não tô destacando o dispositivo, mas eu estou trazendo para vocês no artigo 5º, né, os dois termos que aparecem, né? O direito à propriedade e o direito de propriedade. Então, eu leio isso aqui da seguinte forma: o direito à propriedade é o direito de você ter propriedade, ou é o acesso ao bem. E o direito de propriedade é a conservação do acesso que você já teve, né? Existem vários autores com vários textos e várias reflexões sobre qual é a diferença disso aqui, em termos filosóficos, em termos conceituais. A gente pode voltar para detalhar talvez um pouquinho mais, mas isso aqui já é uma prévia, talvez, do que virá pela frente, tá? Então, eu vou avançar mais um pouquinho aqui. Então, no direito privado, tá? Ainda estou na dogmática, vocês vão encontrar, em geral, essa proposição. Existem algumas características, tá, que a propriedade conserva,
e elas estão indicadas no Código Civil expressamente no artigo 1231. Então, uma dessas características seria a plenitude, tá? E a outra seria a exclusividade. A plenitude aqui está sendo contraposta a uma noção de propriedade limitada, tá? Então, uma propriedade, enquanto conceito, ela se entende plena na medida em que você conserva todas as suas faculdades nas mãos de uma única pessoa. Então, a propriedade é considerada plena quando ela se encontra, né, as faculdades, o uso, o gozo, a disposição e a reivindicação se encontram, né, nas mãos do mesmo sujeito. Isso é uma presunção. Então, presume-se que toda propriedade é plena até que ela sofra algum tipo de limitação. E aí a gente tem diversos exemplos de limitação, né? Propriedade resolúvel seria um exemplo, os ônus reais que são impostos à propriedade seria um segundo exemplo, tá? O outro elemento contido no Código Civil é a exclusividade, tá? É uma lógica que traz aqui a ideia de que a propriedade não pode pertencer, pelo menos na parte que diz respeito a esse conceito abstrato que a gente vai tratar, ela não pode pertencer simultaneamente a duas ou mais pessoas, né? E aí eu tô falando especificamente do direito, né? A dificuldade aqui, se vocês fossem avançar nesse tema, é que eu não estou falando de copropriedade, porque a gente tem uma noção forte de copropriedade quando a gente fala de condomínio, por exemplo. Só que a própria noção de condomínio, ela joga a gente para a noção de exclusividade, porque aí eu dou o exemplo da pizza, né? Fatia de pizza. Quando você fala, por exemplo, de cota, você está dizendo que o sujeito é proprietário com exclusividade da sua parte ideal, da sua fração ideal. Então, o condômino, ele é proprietário com exclusividade da sua parte ideal. O que você tem de compartilhado aqui é o uso, eventualmente, né? Então, duas pessoas que são proprietárias de um terreno, por exemplo, né? E é essa exclusividade que gera a possibilidade de alienação, por exemplo, da parte se você não tem mais interesse em ter a copropriedade. E aí eu peço a atenção de vocês aqui, porque isso vai ser um dos elementos fundamentais quando a gente correlaciona o direito privado, né, com a questão da filosofia, né? Me parece que o ponto fundamental aqui, que é o gancho para a gente talvez avançar nesses estudos, é essa noção de exclusão. Eu vou voltar nisso mais para frente, tá? A essas duas características, a doutrina soma mais três, tá? A noção de perpetuidade, que é uma noção de que a propriedade não se extingue pelo não uso, tá? Aí é que a ideia de limitações, né, as próprias limitações administrativas ao direito de propriedade, né, ao direito que o direito público impõe, a própria ideia de função social hoje reconhecida como um elemento intrínseco da propriedade, tá? São aspectos que estão ligados aqui a essa noção de perpetuidade, tá? O ponto forte aqui do conceito é dizer que a propriedade ela não se extingue pelo não uso. Essa é a ideia. A questão da elasticidade, tá, que traduz a possibilidade de serem transferidos alguns desses poderes, né, inerentes à propriedade, e a gente viu na diferenciação lá que a plenitude da propriedade vem quando todos os poderes estão reunidos na mão da mesma pessoa. Então, a elasticidade, ela é um dos princípios que faz com que eu possa transferir parcialmente por direito de uso e, como é temporário, né, isso volta às minhas mãos numa sucessão futura. Por isso que a gente fala de elasticidade, a ideia de que vai, mas depois volta. E o quinto aspecto aqui é a oposição, né, essa ideia de oponibilidade. O direito pode ser exercido contra todos, tá? Isso é um princípio geral das relações privadas que regem o direito de propriedade, tá? Aqui, gente, eu ainda estou no direito civil. Essa, diria para vocês que é a parte chata da apresentação, né? E aí eu vou entrar agora
numa parte mais específica, tá? Nos desdobramentos que a gente vai ter em relação ao direito de propriedade. Então, vamos lá, uma primeira provocação aqui. Por que que eu escolhi o artigo do Waldron, do Jeremy Waldron, né? Eu escolhi o artigo do Jeremy Waldron porque ele tem claramente, né, uma proposta de abordagem a partir de questões filosóficas sobre o que justifica o direito de propriedade. E eu acho que ele ajuda vocês quando ele traz também questões metodológicas sobre conceituação, né? Percebam que o Waldron ele coloca três grandes categorias aqui para serem trabalhadas. Ele vai focar na propriedade privada, que de certo modo é o nosso tema de hoje. Mas ele diz que a propriedade privada, enquanto conceito, pode ser oposta a uma noção de propriedade comum e também a uma noção de propriedade coletiva, né? E aí a ideia de propriedade coletiva é aquela ideia que está ligada a essa oposição entre público e privado. Então, a propriedade comum seria uma propriedade que é de todos, mas não pertence a um ente específico. A propriedade privada é a que pertence aos sujeitos da relação privada, e a propriedade coletiva é o que nós conhecemos como propriedade pública. E o próprio Código Civil traz pelo menos três possibilidades de classificação sobre essa propriedade pública, né? Então, o Waldron vai dizer que a propriedade privada ela é um conjunto de regras, né, que se refere a um sistema específico de alocação de determinados bens, que a gente pode trabalhar aqui de diversas formas. Eu posso falar de terra, recursos naturais, dos meios de produção, eu posso falar também de ideias, invenções e produto intelectual, né? Existem várias formas de abordar essa questão. Um aspecto interessante aqui, já dando uma deixa para o que tá por vir, é que quando ele trabalha a parte filosófica, ele faz uma correlação com, por exemplo, o John Rawls, que é um autor muito caro para mim, né? Um autor de quem eu bebi direto na fonte quando fui fazer meu doutorado. E o Rawls, é interessante, né, você fazer o doutorado sobre um assunto que na prática está sendo questionado desde o início. O Rawls vai dizer que as questões que dizem respeito ao sistema da propriedade, elas são questões secundárias, são questões que não deveriam ser tratadas no âmbito da filosofia política, né? Elas têm que ser tratadas pragmaticamente a partir da definição do que você entende que um conceito de justiça, né? Como deve ser aplicado, digamos assim, as questões sobre justiça, né? E aí o Waldron vai fazer essa contraposição dizendo que, na verdade, isso é relativo, porque quando você trabalha com políticas públicas, por exemplo, é difícil a gente negar que as questões relacionadas à propriedade, né, elas podem ser colocadas apenas em termos abstratos e não concretos, digamos assim, porque o que o Waldron vai dizer na prática é que existem certos arranjos sociais que são melhores em termos de sociedade do que outros, né? E aí aqui percebam que eu já estou fazendo uma correlação entre o que talvez seja um ponto de ou interseção ou de diferenciação entre o que é público e o que é privado, né? Da forma como eu enxergo, é difícil separar o público do privado, né? Essa é uma das principais dificuldades que eu, enquanto pesquisador, encontro quando eu falo sobre propriedade, porque não é o meu pressuposto primeiro discutir a propriedade no âmbito do direito privado. O meu pressuposto primeiro aqui é discutir a propriedade privada no âmbito de todas as relações que podem ser estabelecidas. E aí eu vou avançar um pouco aqui para vocês entenderem a lógica do meu raciocínio. Então, vamos falar um pouquinho sobre problemas, tá? E aí aqui, gente, talvez eu já esteja fugindo, né, dos textos, tá? Aí aqui já é a minha impressão, a minha reflexão sobre o desdobramento da leitura que eu espero que vocês tenham feito, né? Então, quando eu estudo a propriedade, eu me pergunto algumas coisas, né? Eu tenho alguns, eu estou chamando aqui de problemas. Então, a minha
primeira provocação, já que a gente está num grupo de pesquisa que está trabalhando direito privado, seria: em que medida o direito privado interfere na proteção da propriedade privada? Né? Percebam que essa pergunta pode ser feita de diversas formas. Então, um dos desdobramentos aqui é se eu entender que o direito privado só está responsável por relações de justiça corretiva e que a propriedade privada, ela interfere no direito privado na medida em que você estabelece relação de justiça corretiva, né? Então, eu tenho um direito de propriedade que me dá a possibilidade de uso, gozo e disposição, e isso gera, em relação a todo e qualquer terceira parte aqui que intervenha na relação, um direito de exclusão. Então, é o meu poder de reivindicar a propriedade de quem, contrariamente ao que diz o direito, na minha regra jurídica, no meu sistema jurídico, né, de que eu possa tomar esta coisa daquele que injustamente a possui, porque o direito me protege enquanto proprietário. Né? Então, uma segunda pergunta aqui é se a justiça corretiva é suficiente para justificar essas normas legais de proteção da propriedade. E aí aqui eu ainda estou no direito privado, normas legais de direito privado que cumprem um papel de proteção da propriedade. O desdobramento disso, gente, vai levar fatalmente a gente ao que vocês já conhecem como justiça distributiva, né? E aí eu faço essa análise a partir dessas duas provocações seguintes, né? Em que medida a proteção da propriedade privada favorece uma noção de justiça que seja compatível com os fundamentos do Estado Democrático de Direito? Então, percebam, eu, de certa forma, aqui estou me alinhando ao Jeremy Waldron, e eu estou, ainda que não recomendado pelo John Rawls, né, que a gente trate a questão do sistema de propriedade como uma questão primária e sim como uma questão secundária, eu estou dando uma importância maior aqui, e aí eu estou propondo uma correlação entre filosofia política e direito de propriedade. Né? Então, estou contrariando o Rawls nesse aspecto aqui. O segundo desdobramento tem a ver com as diferentes concepções de justiça, né, que a gente pode estabelecer para justificar uma defesa da propriedade individual, da propriedade privada individual. Percebam que o Waldron ele faz isso. Né? Quando o Waldron fala sobre essas questões, ele traz uma série de desdobramentos, ele faz até uma análise histórica em algum momento. Ele vai falar do Hegel, ele vai falar do estado de natureza, justificando a partir do Locke, não que seja a opinião dele, né, porque ele está fazendo uma genealogia aqui, mas é a forma como a discussão filosófica moderna se centra na justificação. Aí aqui é que eu quero o ponto importante para mim. É como os direitos de propriedade se justificam num determinado ordenamento. Né? É isso que eu estou querendo trabalhar com vocês. E aí, se a gente entende que essa justificativa pode passar por um crivo, né, de justiça, a gente tem a condição de avaliar se o arranjo que está sendo proposto ele é um arranjo melhor ou pior em relação a outros modelos. Tá? Então, vamos lá. Vamos passar para a justificativa. Né? Quando eu falo em justificativa, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês aqui é que a propriedade, enquanto conceito, ela é um dos institutos de maior influência no nosso sistema jurídico, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? E se a gente traz isso, eu poderia fazer essa segunda afirmação aqui para qualquer sistema jurídico, se vocês pararem para pensar. Mas eu vou focar no nosso sistema jurídico porque me parece que, não só para mim, como para vocês, isso é muito nítido, né? Esse tipo de discussão adquire uma relevância ainda maior quando a gente leva em consideração as disparidades de renda e riqueza que a gente vive, né? Muitos têm muito pouco, e enquanto outros têm muito. E aí isso tem a ver com o sistema de arranjo e distribuição que a propriedade propicia, tá? Quais são os desdobramentos dessa justificativa? Né? Os desdobramentos são outras perguntas que vocês vão ter que fazer para enfrentar a questão. Né?
A pergunta mais importante aqui, para mim, no nosso grupo, é a primeira. Qual é o papel do direito privado na regulamentação da propriedade? Né? Não tenho resposta ainda para isso. Tenho talvez hipóteses. A depender da resposta que vocês dão, né, se vocês, por exemplo, se filiarem aqui ao que o Ryan Reed disse, né, segundo as nossas discussões anteriores, com a própria provocação do João Vitor, o Daniel também fez uma análise nesse sentido, né, a gente pode defender aqui que o direito privado ele tem que regular a relação entre pessoas e não uma relação entre o Estado. Então, não há espaço para que o Estado intervenha no domínio econômico, não há espaço para que o Estado intervenha na propriedade. Me parece que não é essa a melhor resposta, né? Então, ainda que eu não dê para vocês uma resposta de qual é o papel do direito privado na regulação da propriedade neste momento, eu antecipo para vocês que tem uma segunda pergunta que também é importante aqui, que é qual é o papel do Estado na intervenção e na regulação dos direitos relativos à propriedade, se é que deve haver um papel, né? E aí tem outras perguntas que já são mais filosóficas, que seriam um desdobramento disso, né? Se a gente pode justificar desigualdades baseadas num sistema de propriedade, né? E aí aqui essa terceira pergunta ela tem um cunho muito utilitarista na provocação, né? Eu também posso justificar a intervenção do Estado para atenuar questões relativas à pobreza, para impulsionar desenvolvimento, né? Aí aqui eu também tenho uma outra abordagem, né? E aí aqui uma questão bem específica do nosso sistema jurídico, que é a ideia da utilidade, né? E a gente conhece essas regras, porque a gente tem a possibilidade de desapropriação, por exemplo, quando a propriedade não cumpre a função social, independente do conceito que a gente dê, da interpretação que vocês deem para o que seja a função social da propriedade no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, esses são alguns dos desdobramentos que eu quero deixar aqui para provocar vocês. E aí eu vou entrar agora no segundo texto, que é o texto que fala sobre um pouquinho da lógica da filosofia política, tá? Quando a gente trabalhou esses desdobramentos nos encontros anteriores, eu acho que ficou muito claro para vocês que havia para o direito privado, principalmente, que havia uma grande dicotomia aqui, né? Vou relembrar aqui alguns pontos. Acho que o primeiro texto que vocês leram, e o João Vitor focou nisso, o Nicolas também falou disso, né? Ele faz uma diferenciação entre aquilo que vocês vão denominar internalismo e externalismo, sendo o externalismo uma reivindicação que é exterior à relação do direito privado, no sentido de que você vai perseguir fins que não são propriamente do direito privado, ou seja, você subordina o direito privado a finalidades exteriores daquela prática que é comum ao direito privado, né? E aí o internalismo, né, ele vê o direito privado como direito privado. É uma frase bem redundante, bem comum, que a gente reitera, né? É a visão do Ryan Reed. O papel do direito privado é ser direito privado, né? Então, o direito privado tem por objetivo, né, ser avaliado rigorosamente, se a gente for por este caminho, em termos de justiça corretiva. Quando a gente trabalhou a lógica do externalismo, a gente falou de funcionalismo jurídico, né? Ou instrumentalismo, né? E é uma análise genérica, eu não vou detalhar nesse nível aqui, porque o que eu estou fazendo é uma análise a partir das concepções de justiça, tá? Mas vocês vão encontrar nos autores essa linha de aproximação, né? Então, quando eu falo de teorias da justiça correlacionando, por exemplo, com o direito de propriedade, eu estou dando, de certa forma, margem para discutir se eu vou adotar uma posição funcionalista, instrumentalista, né, de eficiência, de maximização, de utilidade, né,
se eu vou adotar eventualmente uma consideração que tenha implicações redistributivas, né? Porque a gente tem aqui uma lógica de exclusão. Essa é a principal, acho que o principal dilema do direito privado hoje em relação ao direito de propriedade. É se eu posso pensar a propriedade a partir das regras de exclusão, né? Que é o que o direito privado pressupõe. Me parece que essa é a principal hipótese. Se você aceita o direito privado como um direito que está imposto a partir da lógica da justiça corretiva, não há efeitos distributivos, porque você tem sempre a possibilidade de exclusão, tá? Isso não foi dito em texto nenhum, isso quem está dizendo sou eu, mas você encontra uma linha, ainda que não dessa mesma lógica, em vários desses autores, tá? Inclusive, no primeiro texto tem uma passagem bem específica que fala isso. Não me recordo em que momento estava no texto, mas eu vou ler para vocês aqui, vou abrir aspas só para citar. Está dito mais ou menos assim: em relação ao escopo da propriedade, a liberdade do proprietário tem sido tradicionalmente considerada como uma liberdade negativa, ou seja, uma liberdade de exclusão de todos os demais do exercício do seu direito de domínio. Suas reivindicações de exclusão têm efeitos erga omnes, sem que seja necessário compreender que a sua liberdade negativa é dirigida ao Estado, mas a todas as outras pessoas não relacionadas com a sua relação legal. Não obstante, né, aí aqui vem a ponderação, também há uma dimensão de liberdade positiva na posição do proprietário, uma vez que ele pode exercer seus poderes arbitrariamente. Por isso, possui uma liberdade de propriedade representada em seu poder de disposição sobre o bem, quer sejam ou não com ele executados outros atos jurídicos, né? Então, os textos jurídicos tendem a reconhecer esferas de liberdade no direito proprietário em relação à coisa. Então, essa liberdade pode ser vista tanto na perspectiva negativa quanto na sua perspectiva positiva, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque me parece que a abordagem que a gente pode dar ao direito de propriedade, a perspectiva, ela começa aqui. A pergunta que a gente tem que fazer, na minha opinião, ela é uma dessas três. Então, qual é o nível de consideração que vocês estão adotando em relação aos sujeitos da relação, né? Então, a justiça analisada pela filosofia política, me parece que ela tenta responder essa primeira pergunta, né? O que é devido pela comunidade a cada um de seus membros. Então, aqui eu estou falando da justiça distributiva. Eu estou falando se o Estado tem dever de ajudar aqueles que não têm condições de ter o mínimo, né? Estou falando de mínimo existencial, por exemplo, aqui. Estou falando de políticas afirmativas. Estou falando de assistência, programas de renda mínima, né? Isso é uma questão. A segunda questão seria o que é devido por cada um dos seus membros à comunidade. Então, me parece aqui que o conceito de função social está aqui. Quando a gente dá uma função à propriedade, no sentido de utilidade, né, é o que a Constituição alemã traz, né, a Constituição de Weimar, dizendo que a propriedade obriga. Então, você ser proprietário é você ser um sujeito de direitos, mas também deveres para com a comunidade. E aí me parece que a terceira pergunta, que seria a pergunta que o Weinrib vai fazer, quando ele está abordando a justiça corretiva como o elemento principal da propriedade e do direito privado, é o que é devido por cada um de seus membros entre si. É o que eu na condição de proprietário, tenho que prestar contas em relação a outro sujeito que não é proprietário, né? Então, me parece que quando eu analiso essa pergunta especificamente, me parece que ela é uma pergunta muito limitada, que não dá conta de responder a provocação pela relação que o direito privado estabelece, né? Me parece que o direito privado hoje ele está sendo influenciado pelas duas outras perguntas, né? Será que eu posso ter em conta que o direito privado apenas vai reger relações entre os membros da comunidade, ou o direito privado também estabelece relações dos membros para com a comunidade, e ele também abre a possibilidade de que a própria comunidade
estabeleça relações que limitem a propriedade e o direito privado em função de um interesse, né, da comunidade. Aí eu vou focar especificamente na primeira pergunta, tá? Então, o que a gente tem aqui de noção é basicamente o seguinte. Primeiro, a gente está falando aqui de uma visão mais política mesmo, né? Existem diferentes correntes, e essas correntes que a gente fala de correntes, né, das teorias de justiça têm implicação distributiva, né? Por quê? Porque elas vão oferecer justificativa normativa, ou seja, como deve ser a norma, como deve ser o direito, né, para considerar a propriedade como de uma forma particular, né? Então, são implicações distributivas, porque elas oferecem uma justificativa normativa. E a gente está no campo do dever ser, como deve ser o direito, né? É propositivo. Bom, eu gosto muito dessa classificação. A gente ouviu nas aulas anteriores, né, nas falas anteriores, algo que me parece que vai muito nessa linha. No sentido antigo, né, a ideia de justiça, né, aqui a gente considera justiça distributiva, né, ela não leva em conta que isso fosse um problema que está afeto ao Estado, rigorosamente falando, entendeu? Então, esse dever de eventualmente olhar para aqueles que não têm o mínimo, né, não era um dever do Estado, rigorosamente falando. Eu vinculava a justiça a uma questão de mérito, né? Então, por isso que o Fleischer vai dizer que a justiça distributiva, no sentido antigo, ela é uma virtude privada e ela não é tarefa do Estado. O sentido moderno, né, que é o sentido que vem a partir do liberalismo, né, ele vai colocar não só o Estado como um ator central dessa questão, como ele também vai colocar que alguns desses bens que estão sendo considerados, e aí aqui eu posso falar de liberdades, eu posso falar da propriedade, né, esses bens, eles são de interesse de todos, e o Estado ele deve garantir que esses bens sejam distribuídos de um certo modo e numa certa quantidade. E aí a gente muda a forma de ver a questão e a gente passa a considerar o aspecto distributivista nessa abordagem, tá? Isso aqui é importante para o desenvolvimento do raciocínio, né? Então, vejam, naquilo que eu estou avançando aqui, eu já meio que me desvinculei dessa lógica de que a propriedade ela está estabelecida apenas em relação à justiça corretiva, tá? Me parece que não é a melhor forma de abordar o conceito de propriedade. Tá? E aí eu vou só para não deixar de falar, né? Porque o livro a introdução que eu sugeri para vocês do Alexandre e do Penalver, né, dá uma deixa sobre isso, dá um gancho sobre isso. Quando a gente fala das correntes, né, a gente vê algumas possibilidades. Então, eu estou focando aqui em relação ao direito de propriedade, para dar para vocês mais ou menos qual é a visão que é defendida por cada uma dessas correntes, né? E eu estou sendo bem rasteiro aqui, eu estou tentando resumir ao máximo numa palavra, inclusive, né? Então, eu diria para vocês que o utilitarismo, ele olha muito a questão da propriedade em termos de instrumentalidade. A propriedade é importante porque ela propicia algum tipo de vantagem, né? E aí aqui eu estou falando de maximização de utilidades, de riqueza, né? É uma contabilidade instrumental. Então, o utilitarismo está olhando para o bem-estar. Então, as políticas, por exemplo, do estado de bem-estar social, elas estão vendo, estão levando em consideração aqui um aspecto instrumental da propriedade. A visão oposta, né, que é a visão liberal mais radical, ela vai dar uma importância muito mais para a questão própria da propriedade, ou seja, uma importância intrínseca, né, que é constitutiva da própria essência, né? E quando surge essa proposição, no início da discussão, com Hobbes e Locke e outros autores, a gente tem aqui uma discussão até que surge com o debate sobre se o direito de propriedade
seria um direito natural, um direito que, inclusive, é anterior ao próprio Estado, à organização da sociedade, né? Então, hoje, lógico, a gente já não fala mais nessa linha. Tem autor que ainda fala, né? Eu não falo mais, e os autores que eu sigo não vão mais por essa linha de falar de que a propriedade é um direito natural do homem, né? Já vou mostrar para vocês uma provocação aqui da recente fala do presidente, que acho que é de ontem, que vai um pouco nessa linha, né? Dizendo que qualquer atentado à propriedade é uma violação moral à dignidade do próprio homem, né? Então, aqui a importância intrínseca traz que o direito de propriedade ele é um direito inviolável nessa ordem de perspectiva, tá? E aí aqui, só para não ficar, né, nos dois extremos, a visão do Rawls, por exemplo, e do Amartya Sen, do Ronald Dworkin, que são autores que são liberais, mas têm uma visão um pouco mais igualitária, né? Eles entendem que eu tenho um meio termo aqui, né? Existe, sim, uma função importante na preservação de liberdades, então o direito de propriedade ele é uma garantia de liberdade para o indivíduo, né? Mas o direito de propriedade também tem uma função instrumental na medida em que ele proporciona que você pode, a partir da atuação do Estado, garantir uma igualdade mínima de bens que podem ser tanto políticos quanto sociais e até, em alguma medida, econômicos, tá? E aí, o sentido de econômicos aqui é o sentido de bens materiais. E aí eu entro na fala de ontem. Não sei se vocês viram, né, o Bolsonaro reagindo a uma provocação que foi feita pela imprensa. Ele disse basicamente isso aqui, né? Ele disse: a propriedade privada é sagrada, né? E ele estava reagindo a uma discussão que foi feita. Não recordo exatamente qual era o assunto, mas me parece que era no âmbito do Conselho da Amazônia, né? O Conselho da Amazônia, não sei se vocês sabem, ele é presidido pelo Hamilton Mourão, né, que hoje é o vice-presidente. E aí o Bolsonaro até diz na entrevista assim, qualquer um que defenda que a gente pode desapropriar as terras que forem oriundas, expropriar, na verdade, né, seria sem indenização, inclusive, expropriar é diferente de desapropriar, depois eu posso até entrar nessa discussão. Então, qualquer um que defenda isso, né, para quem desmate, será demitido, a não ser que essa pessoa seja indemissível, né? E ele estava dando o recado exatamente para o Mourão. E aí eu fui atrás das reportagens, e aí o que eu encontrei foi, tanto na Folha de São Paulo quanto no Globo, né? Aqui eu estou mostrando a reportagem do Globo. Houve uma discussão numa das reuniões do Conselho da Amazônia, em que eles estavam definindo ações estratégicas para o combate do desmatamento. E aí surgiu a proposta de expropriar propriedades rurais e urbanas que estivessem envolvidas em crimes ambientais ou em situações de grilagem ou exploração de terra pública sem autorização. Gente, isso aqui casa completamente com todos os temas que a gente trabalha no mestrado e no doutorado da universidade. Isso aqui é a cereja do bolo nas pesquisas que a gente faz, né? Não a parte da expropriação, mas a discussão sobre enfrentamento de questões ligadas ao desmatamento, a grilagem de terras e a exploração de terras públicas sem autorização, né? E aí o Mourão, né, não fala expressamente, mas na reportagem, né, foi colocado o motivo disso ter surgido. Isso surge como uma proposta de emenda à Constituição para possibilitar a expropriação. E aí, só para contextualizar para aqueles que não conhecem o debate, eu vou trazer para vocês aqui um assunto, né, que é um tema constitucional que está no artigo 243 da Constituição. O que diz o artigo 243? Tá? O artigo 243 diz que as propriedades rurais e urbanas que, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou onde for identificado exploração de trabalho escravo,
elas serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação sem qualquer indenização ao proprietário. Então, já existe toda uma discussão na jurisprudência, inclusive eu estou trazendo aqui para vocês um julgado onde foi reconhecida a repercussão geral, né? E ele afasta aqui e aí vejam a relação entre propriedade e responsabilidade civil, né? Ele afasta, desde que comprovado que não aconteceu uma atuação culposa aqui, né? Culpa em sentido amplo aqui, na verdade em sentido estrito, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Ele afasta a aplicação do artigo 243. Ou seja, o que está dizendo a decisão, né, se vocês forem buscar a ementa? A decisão está dizendo que, na prática, não é necessário haver o confisco constitucional se a gente analisar a questão da propriedade no aspecto da responsabilidade subjetiva. Né? Eu posso ter inversão do ônus da prova, e aí aqui o proprietário tem que comprovar que ele não incorreu com culpa, tá? Na constatação, digamos assim, quando constatado que havia plantio de plantas psicotrópicas. Então, o exemplo absurdo que eu vou pensar aqui seria, eu tenho uma fazenda e o meu caseiro plantou maconha no fundo do quintal, lá no terreno dele, ou numa parte que eu não tive acesso, não sabia, mas a fazenda é minha. Então, se eu provo que essa ação se deu dessa forma, né, essa repercussão geral reconhecida aqui diz que, como a responsabilidade, neste caso aqui, ela é subjetiva, com inversão do ônus da prova, eu posso comprovar que não fui eu que plantei, que eu nunca faria isso e que, na verdade, isso aqui aconteceu por uma relação de dependência com o caseiro, né, que tem não a posse e sim a detenção, porque ele está sob o comando e executando ordens minhas, né? Então, o plantio de plantas psicotrópicas teria se dado sem autorização, por isso não caberia a expropriação, né? Então, eu estou dando para vocês aqui só uma medida, né, para vocês terem a noção do problema, mostrando a questão prática disso aqui, né? Então, vamos voltar aqui. Bolsonaro dá uma declaração falando que a propriedade privada é sagrada. Eu tenho uma discussão constitucional ligada à questão da expropriação, que é uma forma de limitação ao direito de propriedade. E aí, quando vocês caminham para o direito civil, né, eu, com muita felicidade, vou sugerir a vocês a leitura de um artigo de 2019, acho que é de junho de 2019, do professor Nelson Rosenwald, né, em que ele propõe uma ressignificação. Na verdade, ele não está propondo, ele está apontando que isso já é um debate da doutrina, sobre a necessidade da ressignificação da propriedade no âmbito do direito privado. E aí ele propõe isso a partir de 5 elementos, que ele chama de acesso, pertencimento, multipropriedade, economia do compartilhamento e multititularidades. Tá? Eu já estou avançando para o final, não queria passar de 50 minutos a minha exposição, mas eu vou dar para vocês aqui onde, para mim, está o pulo do gato, das perspectivas que eu visualizo para o direito privado. Quando o Rosenwald fala de acesso, né, ele fala: a propriedade hoje é vista como um direito fundamental, né, e deve ser garantida no ordenamento jurídico contra o Estado e contra os não proprietários, né? Então, a noção de acesso aqui, ela entra na ideia de que eu preciso incluir este direito na perspectiva de que todos têm direito à propriedade. Aí volta para aquela discussão constitucional, direito de propriedade, direito à propriedade. Então, é como se eu dissesse assim: eu, pelo simples fato de ser um cidadão brasileiro, tenho um direito de não ser excluído. Ou seja, eu tenho o direito de vir a ter propriedade. E o Estado tem que me ajudar nesse sentido, né? Então, é garantir o acesso a todos, né? E vejam que isso aqui quebra, de certa forma, aquele paradigma da exclusividade, né? A gente tem, de certa forma, uma contradição aparente aqui, né? Segundo vai defender o próprio Rosenwald. Por que uma visão, digamos assim, de contradição aparente, né? Porque a propriedade, ela é uma situação jurídica complexa, né?
eu tenho o exercício dela a partir de poderes, deveres e faculdades, né, naquela distinção clássica que eu mostrei para vocês no início da minha fala, e a noção de propriedade, ela por excelência, refratária, né, à noção de acesso, e aí eu vou dar o segundo termo, compartilhamento. Né? A gente aprende que a propriedade carrega consigo a ideia de exclusividade, que são dos primeiros princípios que está até previsto no próprio Código Civil, como eu mostrei para vocês no artigo 231. O problema aqui é que a gente não tem mais espaço para trabalhar essa questão, me parece, né? Sem levar em consideração as mudanças pelas quais a nossa sociedade vem passando. E aí, o terceiro tópico que o Rosenwald propõe aqui na revisão dessa lógica do direito privado é a relativização da noção de espaço e da noção de tempo. E aí ele está chamando isso aqui de multipropriedade e multititularidade. Então, não vou avançar nesse ponto, vai ficar para a provocação daqueles que quiserem ler depois o artigo dele. Quando ele fala em relativizar o espaço, ele está dando aqui uma deixa para a gente falar sobre direito de laje. Porque quando eu falo de domínio e propriedade, eu pressuponho, pelo menos para os bens imóveis, que você precisa ter chão para falar de propriedade imóvel. E a laje, enquanto propriedade, ela existe sem que necessariamente você tenha o chão. Eu sou dono daquilo que está acima do chão. Né? Existe uma relação de dependência, mas eu estou falando de dois titulares aqui. Né? E aí eu vou piorar agora o exemplo para vocês. Isso é a relativização do conceito espacial de propriedade. Mas eu também tenho uma relativização do conceito temporal de propriedade. Porque hoje a gente encontra, né, uma dimensão de titularidade em vários exemplos da nossa realidade que fogem dessa ideia de tempo. A gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe toda uma economia de compartilhamento, que é o quarto tópico que o Rosenwald vai trazer, né? A gente fala também em time sharing, não sei se vocês já ouviram falar do termo, né? O que a gente tem aqui é uma economia de compartilhamento, o compartilhamento da titularidade de bens. Vou dar exemplos aqui: resorts, aeronaves, carros, aí a gente tem carro de luxo, tem iate. Você compra o direito de usar esse bem por um determinado período de tempo ao longo do ano, por exemplo. E você é tão proprietário quanto o outro que também está comprando esse direito, né? E isso não é rigorosamente a mesma coisa que condomínio, né? É bem diferente, na verdade, porque as regras de uso são diferentes, né? Quando a gente fala de Uber, por exemplo, e a gente fala das plataformas do Airbnb, do Alibaba, a gente está também nessa economia de compartilhamento. Por quê? Vamos raciocinar aqui. O Uber não é o dono dos veículos que ele oferece, né? O Airbnb, ele também não é dono dos apartamentos que ele aluga. E o Alibaba e o Mercado Livre também não são donos dos produtos que eles comercializam, né? Então, o que essas plataformas estão fornecendo, vai dizer o Rosenwald? Elas estão fornecendo o acesso às pessoas. É um pertencimento que muitas das vezes, inclusive, é temporário, né? Então, percebam aqui o movimento, né? Essa transição, essa ressignificação do direito de propriedade. E aí, caminhando para o final, eu passei um pouquinho do tempo que eu gostaria de dedicar para a nossa conversa de hoje. Eu vou só comentar brevemente o último artigo sugerido. Me parece que ele é muito importante pelo seguinte sentido, né? A Lausanne, é assim que eu leio, né? Ela é formada pela Columbia University e ela escreve para diversos periódicos. Ela escreve para o New Left Review, Boston Review e para o Brooklyn Rail, né? Então é uma pesquisadora, diria eu. Então ela levanta um ponto bastante interessante quando ela faz uma reflexão sobre o contexto dos protestos que a gente viu naquele movimento, né, do Black Lives Matter, e teve toda uma série de desdobramentos com a destruição de delegacias, propriedade pública, propriedade privada.
E aí ela levanta esse questionamento, né? Então ela faz uma relação entre a propriedade, né, e uma forma de discurso político, né? Então ela vai dizer: a destruição da propriedade precisa ser levada a sério como uma forma coerente e inteligente de discurso político. Por quê? E aí ela pergunta: o que a destruição intencional de coisas nos diz sobre a propriedade, né? E aí, para fazer isso, ela vai levar a gente para uma ideia de que o que a gente está falando aqui é da propriedade privada. E a propriedade privada carrega consigo o principal elemento, e é isso que essa foi a tônica de toda a minha fala, né? Que eu não estou só falando de uso e benefício, né? O direito de usar, gozar e dispor. Eu estou falando principalmente o direito de excluir outros do seu uso. Então, me parece que o ponto fundamental aqui, para a gente discutir direito privado numa perspectiva contemporânea, é discutir em que medida a propriedade contemporânea ainda comporta a exclusividade, com a possibilidade de restrição de acesso às demais pessoas, né? E aí, avançando aqui, né, no argumento da Louçã, ela vai dizer: atos de pilhagem e vandalismo não apenas ameaçam a propriedade privada capitalista por desprezar as reivindicações de domínio do proprietário capitalista, elas ameaçam a propriedade privada porque elas espelham, numa escala menor, a forma como essa propriedade frequentemente é adquirida. Ou seja, a tese aqui que a Louçã está levantando, que não é dela, na verdade, vários autores já escreveram sobre isso, é a tese de que a propriedade, por si só, ela só é legitimada no início, na origem, quando ela surge por meio de ato violento e ato de expropriação, né? E aí ela vai tentar desconstituir aqui o argumento lockeano que a gente tem da propriedade, que é um argumento de que a propriedade é fruto do meu trabalho, e de que a propriedade, e aí eu estou caminhando para uma questão bem filosófica, que eu não pretendo avançar com vocês, né, nesse nível de detalhe, né? Mas ela vai caminhar para o argumento de que a propriedade ela é justificada na medida em que ela é intrínseca ao próprio ser humano, na medida em que o fruto do meu trabalho gera para mim um direito legítimo de ser proprietário sobre este produto, né, que é fruto do meu trabalho. E aí ela diz que isso quebra todo um raciocínio que desconsidera eventuais alternativas, né? E aí o Oldham coloca para a gente quais são essas alternativas. Está falando de propriedade comum, propriedade pública, né? Também não pretendo avançar nesse aspecto aqui, né? O que eu quero avançar aqui é que o raciocínio dela faz sentido, não que a conclusão dela esteja correta, mas que a lógica dela faz sentido na medida em que ela, na minha visão, aponta corretamente que o capitalismo, né, ele muda, de certa forma, essa perspectiva de visão da propriedade, né? Por quê? E aí ela vai voltar para a Idade Média. Tá? Ela não vai até o período romano, não vai até os gregos, ela fica na Idade Média. Ela vai dizer o quê? A propriedade na Idade Média, ela era um direito, né? Mas ela era um direito que vinha no sentido do benefício que você tinha e não necessariamente um direito de dispor daquilo que você tinha, né? O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que o proprietário, o rei, o nobre, ele tinha um direito de coletar impostos, ele tinha um direito de, certa forma, limitar o uso de outras pessoas, né? Mas ele não tinha um direito de dispor, né? Então, essa propriedade, ela tem um tipo de raciocínio, né, que foge da lógica atual que a gente dá para a propriedade. E aí, aqui que está para mim, acho que é a parte mais importante, tá? E aí o argumento dela vai ser basicamente o seguinte. Aí eu fiz a minha tradução aqui, né, se vocês quiserem me acompanhar, está lá no texto, na literalidade. Ela diz assim: essa capacidade limitada de excluir a partir do direito de propriedade faz com que a gente leve, né, a um raciocínio que foge do verdadeiro problema. Nós comumente pensamos
as coisas como mera troca, né? Quando, na verdade, existe um conjunto de relações sociais com um escopo muito mais amplo do que a mera governança sobre a propriedade, né, do que o mero acesso ou a mera distribuição. Então, é aqui que para mim, tem a clara implicação das relações privadas, porque o direito privado já parte do reconhecimento de que é legítimo ter propriedade, mas ele não leva em consideração de que forma se adquiriu a propriedade, né? Essa é a questão fundamental que eu deixo para vocês numa provocação que esteja relacionada ao direito privado, né? Eu vou ficar por aqui, teria outros argumentos, e aí eu vou só deixar como reflexão crítica aqui, né? Fazendo uma aproximação do que ela afirma no final do texto, né? Quando ela volta para a lógica de que essa aquisição original, que é, por exemplo, um dos argumentos que o Locke defende no texto dele, ela é uma falácia, quando você leva em consideração que a origem de toda propriedade lá atrás, ela sempre vai ser uma origem baseada em atos violentos, em atos de expropriação. Alguém tem que tomar a força, né, a propriedade, na tese que ela defende, né? E aí, para não ficar numa abstração muito grande, eu vou finalizar dizendo o seguinte, né? Ela diz assim, dependendo da localização, várias combinações de genocídio, trabalho forçado, criminalização e produção de trabalhadores assalariados por meio da apreensão de terras é como a acumulação primitiva realmente funciona. Então, a minha reflexão aqui é pedindo para vocês olharem para o Brasil colônia e verificarem de que forma, né, se deu o nosso processo de colonização, para a gente refletir se a propriedade privada que surge no nosso sistema jurídico, se ela está ligada a genocídio, a trabalho forçado, a criminalização, né, e a acumulação, digamos assim, por meio de confisco, né, de terras. É lógico que eu foquei num bem específico aqui, né, mas a minha reflexão ela vai muito nesse sentido, gente, de ter em mente que, para analisar o direito privado, a gente talvez tenha questões anteriores que precisam ser pensadas. Bom, eu agradeço o tempo, né? Passei mais do que eu deveria, e aí eu encerro aqui a minha fala e fico à disposição para a gente conversar sobre o que vocês quiserem. Vou encerrar a apresentação aqui. João, tá me ouvindo? Tô. Eu só não sei quem tá falando. Peraí, deixa eu sair. É porque a câmera estava centralizada em mim. Deixa eu desfazer aqui, ó. Oi, Fampa. Eras tu? Sou eu. Não, eu tô pedindo desculpa até no chat antecipadamente, que daqui a pouquinho eu vou ter que sair para dar aula. Então, daqui a uns 10 minutinhos mais ou menos, eu até não vou poder pegar parte da discussão. Mas eu queria só fazer uma colocação breve aqui e também queria te fazer uma pergunta, não em relação ao texto, mas em relação a uma frase que tu usaste na apresentação que me chamou a atenção, quando tu falaste do Rawls. Começando só pelo comentário, tem uma colega nossa do mestrado, que está tendo um doutorado agora, a Natália Altieri, que ela fez a pesquisa dela de mestrado e vai muito ao encontro disso que tu falaste para encerrar agora a apresentação, que ela fez uma pesquisa nos registros das freguesias de Belém, dessa transição aí do período sesmarial, e identificou que boa parte, muitos segmentos aqui das propriedades privadas de Belém foram fruto de doação pelo Estado. Então, na realidade, essa aquisição não foi onerosa, muitas vezes até foi uma aquisição sem contrapartida para o Estado, o que é até estranho, né? Então, um trabalho interessante que eu já tive a oportunidade de dar uma lida, eu acho que seria legal, assim, porque acaba desconstruindo muita coisa sobre esse discurso da propriedade privada em Belém. Estou falando de Belém porque o trabalho dela fez esse recorte, mas eu acho que se ela fizesse essa investigação em outras metrópoles, regiões metropolitanas do Brasil, eu acho que seria a mesma conclusão. A pergunta que eu ia fazer só, que me surgiu uma dúvida, é com relação à tua afirmação de que para o John Rawls, a propriedade ela seria uma questão resolvida de forma pragmática.
Aí eu queria só entender, a hipótese que eu tive quando eu te ouvi falar isso foi que a propriedade ela não está contemplada pelo conjunto de bens primários básicos lá para o Rawls. Eu queria entender se essa é a justificativa pela qual tu fizeste essa conclusão. O Rawls, ele fala da propriedade em vários aspectos, né? E aí, como ele é um autor difícil, você tem que ir detalhando nos textos dele para encontrar a linha de raciocínio. Então, quando ele diz que a propriedade, a questão da propriedade não é uma questão de justiça, ele está se referindo a um modo específico de organização da sociedade, porque ele está se contrapondo aqui, por exemplo, ao modo de produção. Então, o que ele quer dizer? Não vai fazer diferença se eu tenho um Estado dirigista, por exemplo, um Estado socialista, em que a propriedade dos meios de produção é pública, ou seja, em que o Estado é dono das fábricas, o Estado é dono da produção agrária, entendeu? Ele não leva em consideração isso. Mas ele leva em consideração a propriedade quando ele associa ela à liberdade. Então, direito à moradia, por exemplo. Então, eu ter direito a morar num lugar adequado, isso é uma liberdade básica. A gente chama isso de direito de propriedade. O Rawls vai chamar de propriedade, mas não na conotação daquela que ele critica, entendeu? Então, quando ele defende a propriedade como um princípio, é em relação à liberdade. É nessa linha que ele faz o raciocínio. Então, ele vai dizer, por exemplo, quais são as regras de acesso aos recursos naturais. Ele diz, para mim, isso não é uma questão de justiça. Isso é uma questão de organização que a própria sociedade vai definir. Entendeu? A mesma coisa, fábricas e por isso que eu tive muita dificuldade, porque eu estava falando no meu doutorado sobre a propriedade agrária. E a propriedade agrária, para o sistema capitalista, ela é um bem de produção, ela é um meio de produção. A propriedade, ela é meio de produção porque ela produz matéria-prima. Pode ser tanto alimento como produto para manufatura e outras coisas mais. Algodão, por exemplo, né? A criação de animais que vão dar tecido, que vão possibilitar couro, entendeu? Então, ela é um meio de produção. E aí o Rawls vai dar argumentos dizendo, olha, isso aqui não é uma questão de justiça, porque isso aqui pode estar num nível secundário de organização da sociedade, que não, os dois princípios são liberdade e igualdade. E aí a liberdade aqui é tida como liberdade individual, né? É nessa lógica de proposição que ele faz. E aí, só para aproveitar, eu sei que tu vais ter que sair, Daniel, mas eu não falei de uma questão bem específica que eu ia te citar, então vou aproveitar para te citar agora. Na fala do Daniel, relembro para vocês aqui, ele falava sobre os limites do dirigismo contratual. E ele chamava isso de quê? Era um raciocínio sobre a intervenção do Estado nas relações de direito privado. Então, a pergunta que eu faço em relação à propriedade é isso. Eu posso ter intervenção do Estado nas relações de direito privado ligadas à propriedade? Essa é uma pergunta que tem que ser respondida se vocês quiserem avançar nas discussões de direito privado, né? E aí vocês conseguem fazer a mesma aproximação pegando autores como o Weinreib, pegando autores que tratam de funcionalismo jurídico, sem necessariamente cair para filosofia, falar do Rawls. Aí eu acho que já é um outro estágio de discussão que não necessariamente atende ao que a proposta do grupo inicialmente, né, trazia, né? Eu gosto de falar sobre o assunto, mas para mim, e aí eu agradeço ao João Vitor pela fala, foi muito didático ouvir o João, e foi por isso que eu fiz aquele slide falando da lógica entre o que cada um, né, o que o Estado deve a cada um, o que cada um deve à comunidade e qual é a relação entre as pessoas. O João Vitor foi muito feliz, na minha opinião, quando ele fez essa classificação, mostrando para a gente que não necessariamente no âmbito do direito privado você precisa trazer questões relativas ao Estado, questões relativas à filosofia política, à organização da sociedade, entendeu? Até porque muitos autores vão defender que o papel do direito privado não é fazer uma relação entre a pessoa e a comunidade, né? É uma relação entre partes, né?
E aí, João, eu queria que tu conduzisses aí, tanto nas perguntas e nas falas. Agora eu vou me colocar na posição de espectador. É verdade. Eu vou usar o que tu estavas falando para intervir rapidinho, mas talvez, João, e aí seja um ponto fundamental, quebrar isso, né, perceber que existem, obviamente, dentro do direito privado, estabelecimentos de coisas estabelecidas, normatizações que precisam e são derivadas da intervenção do Estado, como, por exemplo, como o Fampa citou, como tu citaste, com a distribuição da propriedade. Então, quer ver uma ligação? Uma ligação básica, mas que não é muito clara, muitas vezes, com o que a gente vem falando, com o que eu estudo. A responsabilidade civil, ela é intrinsecamente ligada com a distribuição da propriedade. É intrinsecamente ligada. Quando você fala em responsabilidade civil, ele é o corpo jurídico mais conservador que existe, porque ele visa, em princípio e tradicionalmente, a manutenção do status quo. É basicamente isso. Assim, você teve uma propriedade violada, e a propriedade pode ser de natureza material ou até imaterial, e você, quando tem esse tipo de violação, é restituído em razão disso e muitas vezes em razão das limitações, e aí tem limitações naturais mesmo, da linguagem jurídica, a reparação ela é em pecúnia, em dinheiro, ou seja, é em retirada da propriedade de outra pessoa. Então, enfim, é absolutamente interligado. Se eu partir do pressuposto que a gente está num contexto em que a distribuição da propriedade é absolutamente injusta, eu não posso dizer que a responsabilidade civil naquele contexto é justa. E que o direito privado como um todo é justo. Então, é a primeira ligação que a gente tem que fazer filosoficamente dentro do grupo. A gente precisa perceber que essas matérias elas estão interligadas, sim, pelas falas. Para mim ficou bastante claro isso. Eu ainda não tinha ouvido essa sua fala sobre propriedade, fiquei empolgado em estudar mais, João, e eu espero realmente fazer isso contigo em breve. Então, a primeira observação que eu queria fazer é essa, tipo, o quanto nós estamos num contexto de interligação e talvez seja um caminho interessante de aprofundamento, de pesquisa, essa percepção de interligação em institutos tradicionais do direito privado e até qual é o limite do progressismo que a gente pode implantar nesses institutos. É a minha visão e talvez a minha maior inquietação com a responsabilidade civil. Eu gosto tanto desse instituto, mas ele é absolutamente conservador. Tá? Ok. Seguindo, gente, então, como por instituição do João, eu vou assumir a função aqui de gestão dos debates. Quero saber se algum de vocês tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. A palavra está franqueada a todos e todos. Deixa eu ver aqui o chat. Eu sei que eu já falei, mas é porque daqui a pouco eu teria que sair. Eu queria só fazer um comentário breve aí na pergunta, na questão do João Daniel. Posso só furar a fila rapidinho? Essa questão, eu também fiquei com a mesma sensação que o João Vitor de estudar mais a questão da propriedade, que é algo que, do ponto de vista acadêmico, nunca foi algo que eu me dediquei, realmente enveredei mais pela responsabilidade civil e, recentemente, pelo estudo dos contratos, né? Então, como eu falei na nossa apresentação aqui no grupo, a nossa primeira reunião, para mim, ia ser desafiador me colocar nesse papel de investigar questões relacionadas à propriedade. E eu já tive o primeiro baque agora com esses textos, né? Assim, é a questão da gente não estar adaptado, às vezes, com discussões específicas sobre um determinado objeto. Mas o que eu queria colocar, para fazer um paralelo com a questão dos contratos, essa questão do dirigismo contratual, eu não sei se na propriedade a gente vai poder seguir pelo mesmo caminho, mas o que eu observo na legislação é que isso não está escrito em nenhum lugar. Isso é uma observação, uma conclusão que eu tirei ministrando as disciplinas de contratos na graduação. É que existe um tratamento mais intervencionista em contratos que preenchem 2 requisitos, não cumulativamente, mas contratos que são, em primeiro lugar, que cedem a propriedade,
Então, contrato de compra e venda, contrato de doação, o contrato que não cede só a posse, como, por exemplo, a locação. O contrato que cede a propriedade tem uma intervenção. É só a gente parar para ver no contrato de doação a questão da colação hereditária, tem alguns requisitos específicos que esses contratos têm que observar, que outros contratos que cedem só a posse não têm. Não sei se isso foi proposital ou não, mas a minha hipótese seria que sim, a gente tem que investigar filosoficamente isso. E segundo, contratos que são onerosos. Tanto é que, por exemplo, evicção, vícios redibitórios, tem algumas disposições do Código Civil que expressamente só são aplicáveis para contratos onerosos. Eu tentei fazer uma época um estudo para ver assim o anteprojeto do Código Civil, procurar no site do Congresso, da Câmara e do Senado, a justificativa para entender alguns dispositivos que foram acrescentados. E foi muito frustrante fazer isso. Não sei se alguém já fez isso, porque, basicamente, tem muita coisa que é transcrita lá do Código de 16, que, por sua vez, foi transcrito do Código Napoleônico ou do BGB alemão. Então, é isso. E essa é a justificativa, que já é algo pacífico em outros ordenamentos jurídicos, é assim que está lá. Então, não teve um amadurecimento em algumas discussões que são de cunho filosófico. Então, era só para lançar essa provocação. Não sei porquê, mas no âmbito dos contratos existe essa intervenção mais efetiva do Estado quando são contratos onerosos, e especialmente quando são contratos que transferem a propriedade para terceiros, que aí esbarram em questões de herança, de inventário, aí você tem, às vezes, que pedir autorização do cônjuge e tudo. Então, talvez, como o João falou, eu estou tendo aqui percebendo uma coisa que eu nunca tinha percebido, que é o quanto esses institutos realmente estão interligados. A gente discute contrato e está discutindo propriedade, inevitavelmente. E parabenizar o João pela exposição e pedir desculpa novamente, gente, que já vou ter que sair. Beleza, Fampa, você manda aqui, sabe disso. Essa tua fala, inclusive, é curiosa e vale pesquisa, cara, vale pesquisa, porque são muitas formas de intervenção e elas reputam a motivos muito diversos, na verdade, em cada tipo de contrato. Então, quando você vê as restrições vinculadas a direito de família, né, que é a restrição à compra e venda de ascendente a descendente, que precisa da autorização dos demais, elas têm um tipo de fundamento. Outros fundamentos são os fundamentos sociais, enfim. Tu és um estudioso maior de contrato do que eu. Então, cara, vale uma pesquisa profunda sobre isso, cara. Eu fiquei até curioso para entender isso um pouquinho mais. E aí, pessoal, vocês têm mais alguma questão? Uma dúvida? Eu agora sou o mediador, mas eu já fiz a minha observação aqui. Não fiquem acanhados, gente. Vocês podem falar. Agora é a hora de fazer pergunta. Porque não querem perguntar para o líder do grupo, né? Que vai que falam besteira. Aí, pô, já perde aí a vaga no processo seletivo do mestrado. Na verdade, é o inverso. Agora é a hora de tirar dúvida fazendo uma pergunta geral, que de repente é o projeto do cara lá para entrar na pós, né? Rapaz, olha só. Fica a dica. Fica a dica, exatamente. Eu tô fora dessa. Não por falta de interesse. Não por falta de interesse, mas eu já fiz o mestrado, o João ainda não está oferecendo doutorado. Verdade. Deixa eu dar mais um exemplo aqui, enquanto vocês se criam coragem aí para falar. Essa coisa da exclusão é tão forte, gente, que quando a gente pensa em determinados temas, a gente chega à conclusão da limitação que a gente tem do conceito de propriedade. Querem ver um exemplo? Direito à água, né? Então, enquanto a água era abundante, né, não se falava em direito de propriedade, rigorosamente falando. Mas hoje você encontra disputas no Oriente Médio pelo acesso à água, porque se tornou um bem escasso. Você já encontra discussões de privatização por causa da gestão da água, né? E as nossas pesquisas lá no PPGD, elas estão caminhando para colocar a água e áreas agricultáveis, né? Caminhando não, né? A gente já identificou isso. A gente está, na verdade, tentando escrever sobre isso. Água e agricultura, ou água e regiões agricultárias,
agricultáveis serão um dos dois principais elementos de disputa do próximo século. Então, estou antecipando para vocês um chute aqui, tá? Se tiver guerra, né, em vez de ser por petróleo, vai ser por causa de água e de agricultura. Tá? Não necessariamente declarado isso, mas é uma hipótese que está sendo discutida. E aí isso entra no tema da discussão sobre o direito de propriedade, naquela classificação que o Jeremy Waldron fez entre a propriedade, que não é nem do Estado e não é nem do sujeito privado. Né? É uma propriedade que a gente poderia chamar de propriedade comum. E aí eu dou mais um exemplo que mereceria uma reflexão. A gente está no meio de uma pandemia, a ponto de descobrir uma vacina. É justo que a gente pense que a vacina ela tem que ser propriedade de uma determinada companhia farmacêutica, que eu vou negar o acesso do medicamento a toda uma população de um país pobre? Né? O Brasil teve um papel bastante interessante na época da quebra da patente dos remédios para a AIDS. Não lembro bem se foi isso. Foi na época... O Serra, inclusive, se elegeu por causa disso, quando ele era ministro da Saúde. Depois se elegeu em São Paulo, salvo engano, né, com essa bandeira. Ele foi ministro da Saúde, eu acho que do Fernando Henrique, e aí isso colocou ele para ser candidato, né, à presidência. Eu acho que ele não foi feliz, mas no governo de São Paulo ele foi por uma ou duas vezes governador. Então são temas que estão relacionados à propriedade e que tem implicação nessa questão distributiva, inclusive. Né? Volto aí para vocês. João, o Bruno fez... Interessante a tua discussão, só para observar que vale a pena falar. O Bruno fez uma pergunta aqui no chat, vou ler para que o pessoal acompanhe, e aí tu vê a resposta, né? Por que não ver a propriedade como algo misto, né? Ele pergunta. O Waldron diz que a importância de discutir o direito privado na propriedade é porque ela faz uso do público para ser assegurada. Assim, a justiça corretiva seria aplicada nas relações entre indivíduos, turbações, vendas, e o direito público se voltaria a questões de justiça distributiva como meio ambiente, função social da propriedade, já que até mesmo no direito romano clássico já havia limitação da propriedade pela servidão predial. Então, a forma de encará-la poderia mudar de acordo com o objeto. Questionamento, João, primeiro para ti. Eu concordo, Bruno, não tô discordando. O que a gente vai ter aqui, talvez, seja uma tensão, no sentido de que até que ponto você faria concessões de questões de justiça corretiva, na sua essência, dando margem para essa aplicação da justiça distributiva. Tá? Eu vou te dar o exemplo da transição. Quando o Código Civil foi digamos assim, Código Civil francês, né, foi instituído, a noção de propriedade que a gente tinha era aquela noção do ius abutendi, né, usar, gozar e dispor, e inclusive se o cara não quisesse fazer uso, ele podia destruir a propriedade sem nenhuma consequência, sem nenhuma implicação. Hoje o Código Civil já fala do abuso do direito. Então, o direito de vizinhança, por exemplo, é uma limitação que é intrínseca da própria propriedade, né? Então eu não posso, por exemplo, ter um terreno baldio, não cuidar da minha área, eu estou sujeito a sofrer as sanções, né, da minha comunidade e correndo o risco até de perder a propriedade. Você tem, inclusive, IPTU progressivo para essas situações, né? Então, aqui me parece que a tensão está no limite, até onde vai, né, essa interferência, diria eu. E aí eu vou dar mais um exemplo recomendando a leitura. Se vocês tiverem tempo, procurem a tese do professor Benatti, José Éder Benatti. A tese de doutorado dele discute a mudança conceitual da propriedade, né, uma mudança histórica ao longo do tempo. Então, ele vai defender que a propriedade feudal ela era um conceito, é um pouco parecido com o que a gente viu no texto da Louçã, que a propriedade sesmarial era outra propriedade, tá? Que a propriedade moderna, que é a propriedade burguesa, é outra propriedade, e que a gente está numa quarta fase, em termos de Brasil, que seria a propriedade constitucional, que é essa que está limitada por uma função social. Quando você pega a jurisprudência do STF na década de 50, ou seja, 1950,
apesar de ter na Constituição uma expressa previsão de que a propriedade a palavra não era função social, a palavra que a Constituição trazia, acho que era utilidade social. Quando haviam limitações dessa ordem, sabe o que acontecia? O STF dava direito de indenização pela limitação, ou seja, era como se fosse uma limitação externa. O proprietário que estivesse sendo limitado por uma função social da propriedade, ele recebia indenização por essa limitação. Era uma discussão que hoje você não consegue mais aplicar, entendeu? Se eu levar em consideração que existe uma norma de direito de vizinhança que me impede de construir um prédio acima de uma determinada altura, porque eu tenho uma infraestrutura pública, qualquer que seja, vou dar um outro exemplo aqui, eu não posso ter um posto de combustível do lado de um hospital, porque as normas de direito administrativo, o ordenamento territorial não permite. Isso, em 1950, gerava o direito de indenização do camarada. Essa é a lógica da mudança do raciocínio, entendeu? Hoje é inconcebível você pensar que o cara compra um terreno, quer construir um posto, e aí não vai mais construir o posto porque tem um hospital. E aí, por isso, ele quer ser indenizado, entendeu? É um pouco nessa lógica que a gente vê a discussão. Não sei se eu ajudei, né? Não sei se E eu gostei muito eu acho que didaticamente tu soubeste dizer algo que eu não disse na minha apresentação, né? Quais são os exemplos de justiça corretiva aplicado às relações privadas no âmbito da propriedade? Gostei do teu exemplo de turbação e as relações de venda. Professor? Oi, Sofia. Tem alguém para falar agora? Tem alguém para falar? Acho que é você. Não, Sofia, é você. Pode falar. Isso que o senhor falou sobre essa intervenção e como ela gerava um direito à indenização, mesmo quando isso não necessariamente era determinado pela Constituição, até hoje não, porque hoje em dia nem isso, mas é bastante frequente na propriedade rural também, né? Porque se a gente for analisar, por exemplo, FHC, governo Lula-Dilma, até esse período, mesmo em propriedades que, em tese, poderia ocorrer a desapropriação por, enfim, não cumprir função social ou pelo cultivo de drogas, etc. e tal, em que há assentamentos do MST e tudo mais, muitas vezes, em vez de ter todo o processo e, de fato, desapropriar, o governo preferia negociar com esses proprietários, pagar um valor bem alto por essas terras e enfim, aí sim realizar a distribuição delas, em vez de apenas utilizar a mesma função social como ela deveria ser utilizada para ter o direito dessas terras àquelas pessoas que ocuparam lá, né? Então, é bem interessante, assim, como isso ocorre dentro da propriedade rural. E aí isso vai gerando uma série de outros problemas, né? As pessoas pegavam não é bem uma indenização, né? Mas essa compra mesmo da terra que ocorria, por exemplo, quando ocorre no sul, que a terra tem um valor bem mais alto, aí vem para a Amazônia e compra um terreno 2 vezes maior do que o que eles tinham antes. Então, mesmo tendo as disposições constitucionais que permitiriam essa desapropriação, ainda não se intervém como constitucionalmente se deveria intervir, né, na propriedade privada, que não cumpre com essas funções. Perfeito, Sofia. Vou dar um exemplo aqui do que a Sofia está falando. São Paulo, na década de 80 e 90, passou por um processo absurdo nessa linha. Tá? O que aconteceu? Eles criaram várias unidades de conservação que hoje vocês vão conhecer como Serra do Mar, ali na região que vai para Ubatuba, aquela parte de São Paulo que está próximo da praia, onde tem Mata Atlântica ainda, né? E aí, ali, o que aconteceu? Muitos proprietários que não faziam uso daquelas áreas, tá? Se aproveitaram dessa possibilidade do governo criar essa limitação e, com a criação do Parque da Serra do Mar, pleitearam indenização por desapropriação indireta, ou seja, a criação de uma unidade de conservação que restringe o uso
da área para determinadas finalidades gerou uma limitação no meu direito de propriedade, e por isso eu vou ser indenizado. Tivemos várias indenizações milionárias, e aí o Ministério Público, a partir de alguns estudos, entrou com ações, e aí, hoje, o que você tem sedimentado na jurisprudência é um raciocínio que vai na seguinte linha. Eu tenho o exercício da propriedade de uma determinada forma. Eu só sou indenizado pelo lucro cessante decorrente da expectativa razoável de exploração econômica. Então, hoje, se eu tiver uma área privada e for criado em cima da minha área, por interesse público, um parque, a menos que eu prove que eu tinha uma licença ambiental, que eu estava explorando o minério, que eu estava explorando a madeira, ou que eu ia fazê-lo, eu não tenho direito de ser indenizado por isso. Porque, percebam a lógica, o camarada pedia a indenização dizendo o seguinte: eu tenho 200 hectares com floresta na Serra do Mar. Eu mereço ser indenizado por X mil reais de terra nua, porque é a terra que eu comprei, mas essa terra tem potencial econômico, porque eu tenho aqui não sei quantos metros cúbicos de madeira. Então, como agora eu não posso mais explorar a madeira, eu quero ser indenizado por essa madeira. Sendo que ele não tinha entrado com nenhum pedido de exploração, não tinha nenhuma autorização, e aí a gente vai para a natureza jurídica do ato, né, de uso da área, se eu posso ou não. O que é uma... E aí não sei se a Paula ainda está acompanhando a gente, né, a Paula Viana, que atua muito nessa área. Então, qual é a natureza jurídica da licença ambiental? Né? É discricionário? É vinculado? Então, era uma discussão que estava prévia, inclusive, a isso, porque o camarada nem tinha o direito de explorar a área garantido, né? E conseguir a indenização sobre isso, né? Então, para mim, ilustra bem o exemplo que a Sofia está dando de como essa noção de propriedade, né, esse direito privado, né, de usar, gozar e dispor, inclusive de excluir, ele está enraizado de tal forma que às vezes ele se volta contra a própria comunidade da qual a gente faz parte, né? Devolvo a palavra para vocês aí. Era só para complementar o exemplo que a Sofia deu. Eu tive que sair um pouquinho aqui, desculpa, João. Gente, eu estava acompanhando aqui, o Fernando pediu para falar, né? Deixa eu ver se o Fernando vai querer abrir o... Oi, João, tudo bem? Vai lá, Oi, João Vitor. Fernando. Primeiro parabenizar o João Daniel pela palestra, né, e tudo mais, e ele tocaste no assunto, João, que eu achei muito interessante, principalmente quando tu falaste da tese do Benatti, e antes tu também estava falando um pouco de água que, inclusive, era meu objeto, tive que mudar um pouco, fui para saneamento, mas o que me vem na cabeça, depois da tua explicação, é essa questão de propriedade, e se a gente também não estaria passando para um outro conceito de propriedade, já num nível, como eu posso dizer, um nível já maior que o nacional, por assim dizer, um nível um pouco mundial de propriedades de bens naturais. Por que eu estou falando isso? Eu acho que tem um artigo, um trabalho que foi feito, que ganhou até a Bolsa McCarthy, uma coisa assim, uma das maiores bolsas lá dos Estados Unidos, que era justamente sobre um estudo que fizeram de Flushed and Forgotten, que era sobre pessoas que não tinham acesso a saneamento em áreas muito remotas nos Estados Unidos. E o engraçado é que a justificativa que foi feito, o embasamento que fizeram, não foi em questões de legislação americana e tudo mais, mas sim convenções internacionais, as quais os Estados Unidos ou ratificou ou fez menção que ratificaria e tudo mais. Então, eu achei interessante quando ela falou isso. E vai bem quando a gente vai estar falando agora nessa nova proposta de saneamento, essa questão de que a gente está passando por essa outra etapa, que a gente está pensando em privatizar, sendo que há um bom tempo atrás, eu acho que na época dos militares, mais ou menos, a gente teve uma ideia de saneamento como se fosse para lucrar, entendeu? Como lucro. E eu acho que a gente vai ter um problema daqui para frente se a gente partir desse pressuposto de privatizações, inclusive porque Belém, por exemplo, tem um dos piores índices, Ananindeua tem o pior índice das maiores cidades do Brasil, e é um investimento muito grande para fazer novos investimentos.
e sim a gente vai ficar sempre tratando com algumas outras coisas. O que eu quero dizer é que essas pessoas que já não têm um certo nível de saneamento na sua casa, no seu bairro e tudo mais, vão continuar sendo excluídas, que tem base com aquilo que tu está dizendo. Então, é com isso que eu fico assim na mente. Será que a gente não está partindo também para um outro conceito de propriedade, de bens naturais? Eu não sei se é bem propriedades ou se, inclusive, são algumas capacidades os quais a gente tem que ter, já mais para uma Amartya Sen da vida. Por exemplo, a questão de saneamento, eu acho que não seria tanto um acesso a uma água, mas sim um acesso aos serviços, eu não sei. Aí eu deixo contigo. Legal, Fernando. Cara, eu vou te recomendar um livro do Pierre Dardot e do Christian Laval, que chama Comum. Antes dele, tem um segundo que eu posso recomendar, mas que eu não sei de cabeça aqui, que é o do Antônio Negri. Negri e Hart, eu acho. Michael Hart. Eles estão na mesma linha de discussão. O que eles estão propondo? Eles estão propondo uma reclassificação do conceito de comum. Por que reclassificação? Porque eles estão voltando para aquela ideia romana, né? Do comum, naquele res communis, aquilo que não é nem público nem privado. Então, é aquela noção. O público aqui é a noção daquilo que é do Estado. O privado é a noção daquilo que é do particular. Então, eles propõem um conceito político de comum, cujo foco está no acesso, que é onde eu encerrei a minha fala, trazendo um pouquinho do texto da Lohan e do Rosenwald, né? Ou seja, é como se a gente tem muito mais próximo da gente o conceito de posse, mas o próprio conceito de posse também gera a possibilidade de exclusão. Eles usam outro termo, eles falam que o foco deve ser no uso. Então, talvez o termo que tu estava procurando é o uso, né? O uso aqui pode ser entendido como acesso ao serviço público ou o uso como acesso no sentido do bem, né? Então, a questão da privatização, ela está forte aqui nessa discussão. Eu estou falando da privatização da água, eu estou falando da privatização dos serviços de saneamento, aí eu já tenho aqui as comunicações, como internet, né? Eu tenho uma série de bens que poderiam ser considerados comuns, porque são em benefício da humanidade, né? E estão servindo a interesses privados. Ou seja, a gente talvez, essa que é a crítica legal para mim na visão do que eu li e entendi do Dardot e do Laval, né? A gente fica aqui se matando, discutindo sobre público e privado, né? Aquela coisa, se o Estado tem que intervir mais ou menos, né? Se a gente tem que ter uma economia mais privada ou mais nesse sentido do dirigismo estatal, quando, na verdade, eles estão propondo uma mudança de foco. Talvez não tenha que ser nenhum nem outro, tem que ser comum, no sentido de que o uso tem que ser facultado a todos. É lógico que isso aqui gera uma série de problemas, né? Porque quem vai tomar conta disso, né? Então, ainda que você fuja, né, do público, no sentido de não ser propriedade do Estado, você vai ter que definir regras de uso aqui para esse acesso, né? Então, acho que a gente está, concordo contigo, a gente está caminhando para uma outra forma de ver o problema, né? Beleza, pessoal. Excelente. A Paula mandou um oi. Eu não tenho certeza se ela pediu alguma palavra ou simplesmente só mandou um oi para a gente. Eu tinha citado ela na parte do exemplo da licença, né? Não sei se ela quer falar. Entendi. Né, porque, enfim, quando citou, né? Aí a gente lê depois e não liga uma coisa a outra. Mas alguém tem mais algum comentário, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa, trocar uma ideia? Bom, João, acho que o pessoal não tem mais nenhuma observação. E como mediador, né, já que já tivemos as nossas intervenções, já estamos caminhando para as 6h30, eu acho que a gente pode encerrar. Se tu tiveres algum aviso final, né? Senão a gente já parte para o encerramento.
Tá, eu vou só encerrar a gravação